Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, com a permissão do nosso pastor. Salmos de número 27, versículo 4. Reitero o sentimento dos que me antecederam acerca do privilégio que todos nós estamos tendo de buscar a face do Senhor neste dia. Salmo 27, versículo 4, assim está escrito na palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu queria, para fundamentar essa saudação, ler também convosco Salmos de número 84, verso de número 10. Assim diz a palavra do Senhor: vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas de impiedade. Se eu pudesse colocar um tema nessa pequena reflexão, eu diria que o desafio de encontrarmos prazer na presença de Deus. O desafio de encontrarmos prazer na presença de Deus. Para falarmos de prazer, eu preciso falar do desprazer de fazermos algo por obrigação. Estava lendo um livro e o livro me fez imaginar duas situações. A primeira delas, um marido que passou alguns dias fora de casa e recebe, e ao descer no aeroporto, recebe a esposa, e a esposa pula em seus pescoços, pula em seus braços, e com uma recepção bem calorosa, e o marido fica feliz, fica alegre em ter aquela recepção tão calorosa. Foram muitos dias fora de casa. De repente, quando aquele marido pode conversar um pouco com a esposa e manifestar ali a alegria que ele teve de ter sido recebido de forma tão calorosa, a esposa, de forma muito seca e árida, responde para ele: eu não fiz mais do que minha obrigação. Afinal, esse é o dever de uma esposa que é devotada ao marido. E aquilo que poderia ser um grande prazer para aquele marido virou um desprazer, porque viu que a esposa estava agindo conforme um sentimento de obrigação. A recíproca verdadeira, se eu, como esposo, no dia de aniversário de casamento da minha esposa, ir numa floricultura, comprar um buquê de flores, uma caixa de chocolate especial, e levar para ela, e o seu coração a sua face se derreter, sua face brilhar diante de mim, e de repente eu fecho essa ação e digo: eu fiz mais do que a minha obrigação. Aquilo que era um prazer vira um desprazer. E nós temos visto, irmãos, no meio evangélico, muitas pessoas que se manifestam acerca da oração apenas como um ato de obrigação, apenas como um ato pesaroso a se fazer, que temos que fazer, e um ato que é dificultoso demais, mas é preciso fazer. Mas nessa tarde eu quero ministrar em cima dessa palavra o desafio de olharmos para a oração com uma relação de alegria e de prazer, para que não possamos dobrar os nossos joelhos e aquilo que deveria ser um prazer para Deus virá um grande desprazer, porque Ele vai ver que nos movemos apenas em oração, não, apenas em obrigação.
apenas como se fosse um fardo, uma obrigação, algo pesaroso, mas que é preciso fazer e portanto nós fazemos. A palavra de Deus nos adverte em diversas passagens, e de forma especial nos Salmos, acerca do prazer da presença de Deus. Os dois textos que nós lemos, irmãos, Salmos de número 27, versículo 4, o salmista Davi, assim se manifesta: uma coisa pedi ao Senhor e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Era a alegria daquele salmista habitar, estar na casa do Senhor, aprender do seu templo e se maravilhar com a formosura do Senhor. No Salmo de número 84, versículo 10, ele fala: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda da impiedade. Em outras palavras, ele estava dizendo: ainda que eu não tenha a opção de entrar na casa do meu Deus, ainda que eu não tenha a opção de desfrutar da plenitude da casa do meu Deus, mas eu prefiro ainda estar nas portas, espreitando pela frecha da porta, do lado de fora, do que estar em outros lugares, lugares de prazeres e de impiedade. E ao tentar extrair a verdade bíblica desses dois textos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, eu logo sou reportado para a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em que ela questiona o Senhor: nossos pais, os judeus adoram em Jerusalém, nossos pais adoram, os samaritanos adoram em outro lugar, e como é que nós devemos adorar o Senhor? Então Jesus responde: mulher, chegou a hora, a verdade é que chegou a hora em que os pais procuram os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E de forma, irmãos, que toda essa devoção, toda essa alegria expressada pelo salmista no Salmo que eu li, 27, 4, 84, 10, continua sendo verdade em relação ao nosso prazer de estar no templo, na casa do Senhor, onde podemos orar junto, em assembleia solene, em jejuar, em consagrarmos e ouvirmos a palavra. Continua sendo verdade, mas ela ganha uma dimensão muito mais profunda. Ela ganha uma dimensão muito maior na nova aliança, a partir do momento da concepção de que nós somos o templo, que o Espírito Santo vem habitar em nós, a partir do momento que nós desfrutamos da intimidade com o Senhor, no interior dos nossos corações, no fechar da porta do nosso quarto, no desligar o celular e colocar em modo avião, por favor, não me incomode que eu vou entrar em audiência com Deus, no se separar dos entretenimentos e de saber que você tem livre acesso ao Santo dos Santos, ao trono da graça de Deus, no aposento, no seu quarto. Precisamos encontrar prazer no Senhor. Os Salmos nos mostram isso. Vamos fazer um panorama rápido aqui em outras citações dos Salmos sobre a relação de prazer que precisamos ter com o Senhor. Salmo 16, versículo 11 fala: tu me verás ver a vereda da vida, na tua presença encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. O salmista está, mais uma vez, de Davi, está falando que Deus nos fará ver as veredas da vida, os caminhos da vida. A vida é tão cheia de vaidades, a vida é tão cheia de futilidades, a vida é tão cheia de situações que nos vai atrair ao pecado.
E somos tão pobres de entendimento espirituais, somos tão falhos de discernimento espirituais, somos tão pobres de discernirmos a vontade do Senhor. E é na presença dEle, em oração, que nós vamos entender os caminhos do Senhor, que nós vamos entender as veredas da vida, que na presença dEle, Ele nos encherá de alegrias, com delícias perpétuas à tua direita. Nós fomos projetados para o louvor da glória do Senhor. Existe um vazio no nosso interior que só será preenchido com a presença do Deus Criador dos céus e da terra. Somente nele poderemos ter a plenitude e a alegria que jorra para a vida eterna. Os Salmos nos desafia. Salmos do número 34, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós precisamos provar, nós precisamos experimentar, nós precisamos ver que o Senhor é bom, nós precisamos discernir a glória do Senhor, discernir a presença do Senhor. Oh, aleluia. Salmo 37, versículo 4, versículo 5 diz também: deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. A Bíblia nos chama a nos deleitar ao Senhor. Nós não devemos orar apenas por ser uma obrigação. Nós precisamos encontrar o caminho da alegria na presença do Senhor. Nós precisamos encontrar o caminho do prazer na presença do Senhor. Nós precisamos encontrar a alegria de estar aos pés de Jesus, como Maria escolheu a melhor parte. Assim está escrito também na palavra do Senhor. Tinha outras referências no livro de Salmos, mas por conta da avançada hora, vamos ler Salmos 42, versículo 1: como servo anseias pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Oh, irmãos, o servo brama por água, nas terras secas e áridas, ele caça por uma oportunidade. Que possamos também bramar pela presença, bramar pelo lugar secreto, bramar pelos pés de Jesus. Que possamos ter a alegria de estar na presença do Senhor. Aleluia. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu orei e disse: Espírito Santo, o Senhor vai querer que apenas eu fale para sensibilizar a tua igreja acerca do privilégio e da oportunidade, do desafio que nós temos de encontrarmos prazer no Senhor? Ou o Senhor vai querer também que eu acrescente nessa pequena salvação, porventura tenha a oportunidade, algum conteúdo prático do que fazer então para termos esse prazer no Senhor? Então Ele me fala ao meu coração dois passos para encontrarmos prazer no Senhor. Primeiro, precisamos cavar mais fundo. Temos cavado superficialmente. Jeremias capítulo 17, versículo 8 fala que o que teme ao Senhor será como uma árvore junto a ribeiros, cujas raízes se estendem até tocar o ribeiro. Salmo versículo 1 também fala a ideia da árvore que é plantada junto a ribeiro, que as suas raízes chegam até o ribeiro. Lucas capítulo 6, versículo 46, 49 fala que o homem que cumpre as palavras do Senhor é assemelhado ao homem que edificou a sua casa sobre a terra e cavou fundo até o alicerce daquela casa bater na rocha. Então, assim o Espírito Santo diz a você essa tarde: muitas vezes você não tem encontrado a minha presença porque você não tem cavado fundo, você não tem se programado para cavar fundo, para entrar na minha presença pelas madrugadas,
para recusar o entretenimento e gastar horas e mais horas de jejum, consagração, leitura bíblica, devocional e oração. É preciso cavarmos fundo. E quando me veio a ideia de cavar fundo até encontrar a rocha, algo veio no meu coração, que eu acredito que veio do Senhor. Se nós quisermos cavarmos fundo, um buraco com nossas mãos, nós vamos gastar muito tempo. Nós precisamos de ferramentas corretas para cavarmos fundo. Para um prédio cavar fundo sua fundação, ele precisa do bate-estaca, para a bate-estaca descer fundo. Nós precisamos de ferramentas corretas. Existe prazer no Senhor, existe manancial de alegria. Se você não tem encontrado prazer até hoje na sua vida cristã, se a oração para você é uma relação de obrigação, ei, eu quero te advertir, a oração é um manancial de alegria e de prazer. Você pode cavar fundo, você pode ir atrás de ferramentas que habilitem sua missão de cavar fundos. Existem livros que falam sobre a oração. Existem homens e mulheres que deram sua vida ao ministério de oração e de intercessão e que gastaram horas. Os heróis da fé são exemplos disso. Você pode ler livros, você pode ler obras, você pode se juntar com quem gosta de orar. São ferramentas. A palavra de Deus, a oração, o jejum, já vá atrás de ferramentas para que você aprenda a cavar e a cavar fundo. E o segundo passo que o Espírito do Senhor fala ao meu coração: santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 4: sem santidade ninguém verá o Senhor. Salmo 24, versículo 3 e 5: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e é puro de coração. O Espírito Santo do Senhor me fala, sabe por quê, Tiago? Você não consegue desfrutar em alguns momentos da presença do Senhor porque lhe falta santidade, porque lhe falta determinação, porque lhe falta resistência, foco, perseverança. Não adianta pensarmos que vamos encontrar os mananciais de Deus para nossas vidas, encontrarmos, cavar fundo, não vamos, por mais que cavamos, nós não vamos encontrar os mananciais, porque nos falta uma coisa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.